Bom, o que a gente viu domingo passado? Antes da gente ler o texto de hoje e estudá-lo. Domingo passado a gente viu do verso 18 ao 20. E aprendemos com esses versos que Deus está irado com os homens que vivem na impiedade, ou seja, os homens que não amam a Ele, e que também vivem na injustiça, ou seja, não amam o próximo. Deus está irado com aqueles que não amam a Ele e não amam o próximo. E ainda que esses homens nunca tenham ouvido o Evangelho, eles não poderão alegar no juízo final inocência, do tipo assim, eu não amava a Deus e não amava o próximo, porque nunca alguém me falou de Deus, nunca alguém me anunciou o Evangelho, então, se eu não sabia, eu fiz na ignorância. E se eu fiz na ignorância, eu sou inocente. E se eu sou inocente, eu não posso ser condenado no juízo final. Alguns poderiam pensar assim. Só que Paulo deixa claro que nenhum homem é inocente, nem aqueles que nunca ouviram o Evangelho é inocente. Por quê? Porque em certa medida, Deus se revelou a todos os homens. Como que Deus se revelou a todos os homens? Basicamente de duas formas. Deus se revelou a todos os homens na consciência, porque todos os homens possuem naturalmente um senso de justiça do que é certo e do que é errado. Então Deus se revelou a todos os homens primeiro na consciência, com a noção de certo e de errado. E além de Deus se revelar a todos os homens na consciência, Deus também se revelou a todos os homens através da criação. Paulo nos disse, e a gente estudou semana passada, no verso 20, que as coisas invisíveis de Deus, sabemos que Deus é invisível, mas o ser invisível de Deus pode ser visto através da obra da criação. Como o Salmo 19, verso 1 vai dizer, os céus proclamam a sua glória e o firmamento as obras de suas mãos. Então, por mais que o homem nunca tenha ouvido o Evangelho, ele não é inocente. Por quê? Porque ele possui uma consciência dada por Deus do que é certo e do que é errado, e também possui a natureza à sua disposição, declarando que existe um Deus Criador. Foi isso que vimos no domingo passado, no domingo anterior. O que nós vamos ver hoje? Vamos estudar 3 versículos apenas hoje. O que vamos ver? Vamos ver com mais detalhes como que esse homem ímpio, esse homem injusto, esse homem incrédulo, ele vive rejeitando a Deus. E vamos ver que, pelo fato do homem ter, em certa medida, conhecimento de Deus através da natureza, ele deveria fazer 2 coisas e não faz. E não deveria fazer outras coisas e faz. Então, pelo fato de Deus ter se revelado na consciência humana e na obra da criação, ele esperava que o homem fizesse 2 coisas, mas o homem não faz. E ele não esperava que o homem fizesse 2 coisas e o homem, ele faz. A gente vai ver isso estudando 3 versículos. Vamos ler os 3 versículos, depois a gente vai orar e a gente vai se aprofundar na explicação. Romanos 1, do verso 21 ao verso 23. Romanos 1, 21. Porquanto, quando conheciam a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas caíram em vãs imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se insensatos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em uma imagem criada à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de animais rastejantes. Mantenha o texto aberto, vamos orar antes de estudá-lo. Ó Deus,
Da mesma forma que o teu Espírito inspirou o apóstolo Paulo ao escrever estas palavras, que o teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, no estudo dessas palavras. Que essas palavras possam edificar, exortar, fortalecer, abençoar a todos nós nesta manhã. Oramos, Pai, porque sem Ti não vamos conseguir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, para aqueles que não estão acostumados ao tipo de pregação que realizamos aqui, é uma pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? A gente lê o texto, a gente explica o texto e no final a gente traz aplicações, que é lições práticas que nós tiramos daquele texto. E a gente pega esse texto e destrincha ele. São 3 versículos, mas esses 3 versículos vai nos render bastante coisa, bastante assunto. Por isso que eu preciso ir com calma para que todos possamos compreender de fato o que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo começa o verso 21 fazendo uma afirmação. Porquanto, quando conheciam a Deus. Deixa o dedinho aí. Como eu disse na introdução dessa mensagem, recapitulando o que vimos domingo passado, todos os homens, em certa medida, conhecem a Deus. Aquele índio que mora numa tribo isolada na Amazônia, que nunca teve acesso a uma Bíblia ou nunca foi evangelizado por um missionário, ele, em certa medida, conhece a Deus. Por quê? Porque apesar de não ter uma Bíblia, ele tem o sol que nasce todo dia para ele, ele tem as árvores, e tudo isso é obra das mãos de Deus. Aquela pessoa que nasceu, cresceu, viveu a sua vida toda num país como uma Coreia do Norte, por exemplo, que é um país, uma bolha, que não tem influência de outras culturas, de outras religiões, e por isso nunca ouviu falar de Deus, ele em certa medida conhece a Deus. Por quê? Porque todos os dias a natureza testifica que existe um Deus. Então Paulo parte do pressuposto de que todos conhecem a Deus. A gente viu isso domingo passado, só estou reafirmando. O que Paulo fala que eles deveriam fazer e não fizeram? Porquanto, quando conheciam a Deus, veja, não o glorificaram como Deus. Então vejam, o que todos os homens deveriam fazer, partindo dessa premissa de que todos conhecem em certa medida a Deus? Todos os homens, por conhecerem a Deus, deveriam glorificar a Deus. Deveriam adorar a Deus. Deveriam honrar a Deus. Todos os homens, ainda que lhes faltam informações bíblicas acerca de quem é esse Deus, deveriam, de alguma forma, reconhecer que esse Deus que criou todas as coisas é digno de glória, de louvor e de adoração. Mas Paulo disse que os homens não fizeram isso. Mesmo Deus se revelando, os homens não o glorificaram, os homens não o adoraram, os homens não o honraram, os homens não o reverenciaram. Deveriam fazer, mas não fizeram e não fazem. Vivem como se não existisse um Deus. Só que além de não glorificar a Deus, o que mais que diz? Nem foram agradecidos. Ou, a depender da versão que você está lendo, nem deram graças. O que os homens deveriam fazer, uma vez que Deus se revelou através da criação? Primeiro, deveriam glorificá-lo. Glorificam? Não, mas deveriam. O que mais? Deveriam ser agradecidos, gratos a este Deus Criador.
todos os homens, em todas as partes do mundo, deveriam acordar pela manhã e mesmo sem informações completas acerca do Deus de Abraão, de Isaac e Israel, eles deveriam ao menos possuir um sentimento de gratidão àquele que criou todas as coisas. O agradecer a Deus não deveria ser algo exclusivo dos crentes, mas deveria ser algo de todos os homens. Porque se você olhar para a bondade de Deus, você vai perceber que Ele faz cair a chuva sobre crentes e sobre incrédulos. Estamos de acordo? Ele faz nascer o sol sobre crentes e sobre incrédulos. Ele faz com que a terra produza o fruto que alimenta tanto os crentes quanto os incrédulos. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, os homens conhecem a Deus, mas não glorificam a Deus e tampouco agradecem a Deus por aquilo que está à disposição deles diariamente. Na verdade, os homens fazem o contrário. Eles fazem o contrário. Eles retêm a glória para si. Eles vivem, muitos inclusive afirmam isso. O meu Deus é o meu esforço, o meu Deus é o meu trabalho, o meu Deus é o meu braço. Muitos vivem dessa forma. Muitos vivem dessa forma. Então vamos acompanhar o raciocínio de Paulo. Todos os homens conhecem a Deus. Como assim, Paulo? Tem gente que nunca ouviu o Evangelho, não tem problema. Todos os homens conhecem a Deus, porque Deus se revelou a todos os homens primeiro na consciência e segundo através da obra da criação. Por isso, todos os homens deveriam primeiro glorificar a Deus e agradecer a Deus. Deveriam, mas não fazem. Antes, ou ao invés de fazer isso, o que os homens fazem? A gente vai ver aqui na continuação do verso 21. Mas, quer dizer, ao invés de glorificarem a Deus, ao invés de agradecerem a Deus, caíram em vãs imaginações. Deixa eu explicar esse ponto aqui para vocês. Ao invés dos homens agradecerem a Deus, ao invés dos homens glorificarem a Deus, eles se entregam, conforme a versão que nós estamos lendo aqui, a vãs imaginações. Ou, na versão mais perto do original, eles se tornam nulos em seus raciocínios. Imaginação e raciocínio estão inteiramente ligados à razão, à mente, à capacidade de pensar. Qual que é o ponto de Paulo aqui? Ao invés dos homens glorificarem a Deus e serem gratos a Deus, eles querem colocar a razão, a imaginação acima de Deus. Bom, por que Paulo fala isso? Paulo, ele viveu numa época, o primeiro século, que o mundo, ele era dominado pela cultura greco-romana, aonde de Roma se tinha, ou em Roma se tinha o berço, por exemplo, do direito, e na Grécia se tinha o berço da filosofia. Então, quando Paulo ele trata aqui de vãs imaginações ou de raciocínios nulos, ele tem em mente aquelas pessoas que eram muito comuns na época dele, que colocavam a razão acima de tudo. A razão como a medida de todas as coisas. Como eu disse, o berço da filosofia é a Grécia. Tanto é que até hoje, se você for estudar filosofia, ou alguma disciplina que você precisa ter uma base de filosofia, uma introdução à filosofia, você vai começar com os pensadores
gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Porque a Grécia, ela é símbolo de intelectualismo. E o ponto de Paulo, ao invés dos homens adorarem a Deus, agradecerem a Deus, eles colocam as imaginações, as razões, os pensamentos, as reflexões acima do próprio Deus. O que eu preciso que vocês entendam aqui? Que o ponto de Paulo aqui é: os homens estão rejeitando a Deus e estão querendo interpretar tudo a partir da razão, como se Deus não existisse. Tira Deus e coloca a razão. Tira Deus e coloca a reflexão. Paulo faz aqui uma crítica ao que posteriormente será conhecido como racionalismo. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas anotações. O problema não está na razão. Paulo não está criticando a razão, até porque Paulo era um homem muito intelectual, para quem não sabe. Paulo, ele era um homem de grandes reflexões. Paulo não é contra a razão. Paulo é contra a atitude do homem que coloca a razão acima de Deus. A razão e a fé devem caminhar juntas. Certa vez, eu ouvi uma frase assim, que eu acredito que é pertinente colocá-la aqui nessa mensagem. Que fé sem razão é fanatismo. Razão sem fé é ateísmo. Então o problema não está na razão. O problema é colocar a razão acima da fé, que é o que eles estavam fazendo. Que é o que os homens estavam fazendo e continuam fazendo hoje. Por que eu digo que o problema não está na razão? Não sei se vocês sabem, mas grandes pensadores da história da humanidade, cientistas, filósofos, biólogos, eles eram cristãos. Por exemplo, eu tenho aqui anotado alguns. Nicolau Copérnico, Gregor Mendel, Blaise Pascal, Isaac Newton, Albert Einstein e outros homens, eles eram em certa medida crentes. E eram homens crentes, que eu digo no sentido de, eles eram, vou trocar crente, eles eram teístas, eles criam na existência de Deus. E eram homens extremamente inteligentes, intelectuais. Paulo não está pregando contra a razão, mas Paulo está pregando contra o colocar a razão acima da fé. Como eu disse aqui na época de Paulo, isso era visto claramente na filosofia. Entre o século 17 e 18, aqui eu já estou falando de algo perto da gente, tá? Nós estamos no século 21. O que eu vou citar aqui é algo que acontece entre o século 17 e 18, que é um movimento chamado Iluminismo, que também foi conhecido como Idade das Luzes, em contraste com a Idade das Trevas, que é a Idade Média. Esse movimento intelectual filosófico intelectual chamado Iluminismo, ele partiu de homens que estavam insatisfeitos com a forma que o mundo era conduzido na Idade Média. O mundo era conduzido pela religião. E a Idade Média foi associada às trevas, à escuridão, porque se pensava que na Idade Média negava-se a razão e colocava-se apenas a fé, o que não era uma verdade. Tanto é que na Idade Média nasce um movimento chamado escolástica, que era um movimento de fé muito associado à razão, à reflexão, ao pensar. Mas esse movimento chamado iluminismo, ele vem com essa tentativa de tirar Deus e colocar razão. De tirar Deus do centro e colocar a razão como centro de todas as coisas. O mundo deixa de ser um mundo teocêntrico, ou seja, um mundo onde tem Deus como centro, como medida de tudo, e passa a ser um mundo onde a razão, a reflexão deve ser adorada, idolatrada e servida. É razão acima de todas as coisas. Isso aconteceu na época de Paulo, aconteceu
ali no final da Idade Média e continua acontecendo nos dias de hoje. Durante toda a história da humanidade, homens criaram movimentos baseados no racionalismo para tentar explicar a origem do universo e responder às principais questões da humanidade. Então, veja o que dá um homem que, mesmo Deus se revelando a ele através da criação, ele não adora Deus, ele não glorifica a Deus, mas ele coloca a razão como sendo a medida de todas as coisas. No final, eu vou trazer uma aplicação importante sobre essa questão da razão, para que ninguém pense que estamos criticando a razão. E olha uma consequência triste aí, de tudo isso. Final do verso 21. E o seu coração insensato se obscureceu. Então o que acontece com o homem? Vamos lá, para a gente não perder o raciocínio de Paulo. Todos os homens conhecem a Deus. Mas ao invés desses homens que conhecem a Deus, adorar a Deus e agradecer a Deus, eles colocam Deus de lado, pegam a razão e colocam a razão acima de todas as coisas. O que acontece com esses homens? Disse Paulo no final do verso 21, que o coração deles se torna obscurecido. O coração deles fica escuro. O coração deles fica sem qualquer tipo de luz. A pessoa fica interiormente, espiritualmente falando, em densas trevas. Por quê? Vejam só. Uma das expressões que Cristo usa para se referir a si mesmo é luz do mundo. Vocês se lembram disso? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se o homem rejeita a Cristo, ele está rejeitando a luz do mundo. Quem rejeita a luz vai estar em densas trevas. E como que a pessoa fica quando está em um ambiente completamente escuro? Como que ela fica? Fica totalmente perdida. Totalmente sem direção, sem rumo, sem saber para onde ir, insegura. Ou vai dizer para mim que você nunca tentou procurar alguma coisa, ou ir no banheiro, ou ir em algum lugar sem qualquer tipo de luz. Você vai com passos firmes? Como você vai? Você chuta assim devagarzinho, não tem nada na sua frente, você vai assim. Não é assim? Inseguro. Assim é um homem que vive como se Deus não existisse. Ele vive em densas trevas. O coração dele, conforme diz Paulo, fica obscurecido. Fica perdido. E é o estado que a humanidade se encontra. As pessoas estão completamente perdidas. Elas estão totalmente perdidas. Por quê? Porque mesmo Deus se revelando a elas, elas não adoram a Deus, elas não agradecem a Deus, elas querem resolver tudo com base na razão, vivem como se fossem autossuficientes e o coração fica totalmente obscurecido. E o verso 22 diz Paulo assim, no verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se insensatos. Olha só. Essas pessoas que colocam a razão como medida de todas as coisas, que são conhecidas como sábias, pessoas inteligentíssimas, elas na verdade não passam de insensatas aos olhos de Deus. Não passam de pessoas tolas aos olhos de Deus. Elas vivem num auto-engano, num verdadeiro auto-engano, achando que estão arrasando pela sua capacidade intelectual tão elevada, quando na verdade, além de estarem perdidas, elas são tidas por Deus como insensatas, como tolas, como ignorantes. Por mais inteligente, eu anotei aqui, que a pessoa seja, guardem isso com vocês, por mais inteligente que a pessoa seja, se ela rejeita Deus, ela não passa de uma tola, de um ser humano vazio e perdido. Esse é o estado
dos homens que vivem como se Deus não existisse. Mas o homem é tão tolo, esses homens que vivem como se Deus não existisse, são tão tolos, que eles conseguem fazer uma besteira tão grande, que está aí no verso 23. Vejam a besteira que esses homens fazem. E mudaram a glória do Deus incorruptível em uma imagem criada à semelhança do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e de animais rastejantes. Paulo está falando aqui da idolatria. Da idolatria. Esses homens que se passam por intelectuais, inteligentíssimos, que vivem como se Deus não existisse, eles são tão ignorantes que, se por um lado eles negam ou tentam suprimir a realidade de que existe um Deus criador, por outro, eles se prostram diante de imagens. Eles adoram outros homens, como Paulo falou, eles trocam a glória do Deus Criador incorruptível por falsos deuses, a semelhança de homens. Paulo falou aí de aves, quadrúpedes e de répteis, de animais rastejantes. Então, em última instância, todos os homens, eles são religiosos por natureza. Ou eles vão adorar o único e verdadeiro Deus Criador, ou eles vão adorar falsos deuses. Mas eles sempre estarão adorando alguma coisa. Olha que fato curioso. Eu acabei de falar para vocês que a Grécia é o berço do intelectualismo, da razão, da filosofia. Mas ao mesmo tempo que a Grécia, na época de Paulo, tinha fama de intelectual, também era uma das regiões mais pagãs e idólatras do mundo. Vocês não lembram que Paulo prega em Atenas? Vou falhar ao citar o capítulo de Atos, mas Paulo chega em Atenas, começa a discutir com alguns filósofos e vai pregar. Eu esqueci o lugar que ele vai pregar agora, mas ele vai falar assim: olha, atenienses, os gregos, os supostos intelectuais e sábios, olha, eu estava andando aqui na cidade e eu reparei que vocês são muito religiosos, porque eu vi um altar para cada Deus que vocês acreditam, tem um altar. Tem até um altar aqui para o Deus desconhecido. Olha que interessante. Não querem adorar o único e verdadeiro Deus Criador, mas se prostram diante de vários falsos deuses. Idolatria. A idolatria. Então vamos aqui para a gente não perder o raciocínio de Paulo. Todos os homens conhecem a Deus. Por quê? Porque todos os homens ouviram o Evangelho? Não. Mas porque todos os homens têm acesso à natureza e têm uma consciência do que é certo e do que é errado. O que é que todos os homens deveriam fazer com esse conhecimento de Deus? Deveriam adorar a Deus e deveriam agradecer a Deus. Mas eles não fazem isso. O que eles fazem? Eles colocam a razão como medida de todas as coisas, se tornam pessoas totalmente escuras por dentro, vivem totalmente perdidas, num auto-engano, achando que são sábias, na verdade são tolas, e se entregam à idolatria. Adorando homens, imagens de aves, animais, e por aí vai. Então essa troca, ao invés de adorar o único e verdadeiro Deus, adorar falsos deuses, é a prova da tolice e da estupidez humana. Tem gente que se prostra diante de árvores. Eu trouxe aqui o exemplo do panteísmo, que é a ideia de que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Que a árvore é Deus, que o sol é Deus, que o peixe é Deus, que a vaca é Deus. Ou vocês não sabem que, se eu não me engano, na Índia, acho que é na Índia talvez, a vaca é adorada. Então a pessoa é uma estupidez tão grande que ela não quer se prostrar diante do Deus Criador, porque ela diz, eu não vejo ele, não pode tocar, não pode... mas se prostra diante de uma vaca, de um peixe, de uma ave, de um animal, de uma ideia, de uma filosofia, de um político. Percebe?
Por quê? Porque o ser humano vai adorar alguém. Se não for o único e verdadeiro Deus, ele vai. O ateu adora. O ateu, ele adora. Ele pode não adorar um Deus único e verdadeiro como nós adoramos, mas ele adora a ciência, ele adora a razão, ele adora a si mesmo. Porque todo homem por natureza, ele é religioso. Então Paulo diz aí que eles trocaram o incorruptível pelo corruptível, o eterno pelo passageiro. É trocar o que há de mais valioso por algo que não tem valor algum. E eu trouxe aqui alguns exemplos de idolatria. O panteísmo que eu citei, que é adorar a natureza. Vocês já ouviram uma expressão mãe natureza? A expressão mãe natureza é uma expressão panteísta, da pessoa que encara a natureza como sendo o próprio Deus. O antropocentrismo, que é adorar o homem, é colocar o homem como o centro do universo. Eu não sei se vocês percebem o que acontece nesse mundo. O homem se tornou o centro deste mundo. E muitas igrejas reforçam essa ideia. Quando você vai numa igreja, por exemplo, e ouve um discurso de que você é bom, de que você é capaz, de que você é forte, de que todos os seus sonhos vão ser realizados, de que aquilo que você quiser Deus vai te dar. Essa pregação, ela não é uma pregação cristocêntrica, bíblica. Ela é uma pregação antropocêntrica. É uma pregação idólatra, que coloca o homem, o ser humano, que segundo as informações que temos na Bíblia, é ruim, é pecador, é caído, coloca esse homem num pedestal e coloca esse homem como objeto de adoração. Os discursos coaches, os coaches que estão espalhados pela internet, por exemplo, a mensagem que eles divulgam de que o homem é bom, de que o homem é grande, de que o homem é capaz, de que o homem, é um discurso totalmente pagão, que coloca o homem como objeto de adoração. O que mais? O racionalismo, que eu falei, a razão, que é idolatrar a razão, é adorar a razão. O politeísmo, que é adorar vários deuses. A política. Você não faz ideia do tanto que políticos, e aqui quando eu falo políticos, eu não me refiro apenas a um determinado político, a uma pessoa em si, mas a ideologias, ideias. Você não tem ideia do quanto que tem gente que adora, que faz disso uma religião. O marxismo, por exemplo, é uma religião. As pessoas tratam como uma verdadeira religião. Não apenas política, mas os sistemas econômicos, de modo geral, são vistos como objeto de adoração. O capitalismo, o socialismo, o comunismo, essas correntes são idolatradas. Tem gente que mata e morre por isso. Tem gente que vive por isso. Futebol, é time de futebol. Tem gente que, não estou falando de você gostar, de você torcer, eu estou falando que tem pessoas que chegam a níveis extremos de idolatria mesmo. De colocar um clube ou um jogador, e seja do esporte que for, como um ídolo. Vocês estão compreendendo aqui como que isso é bem atual? Apesar de ter sido escrito no primeiro século, continua sendo muito atual. O dinheiro, Jesus chega a comparar o amor ao dinheiro como a idolatria a Mamon, que era um falso Deus. O dinheiro, eu vou falar para vocês uma coisa, o dinheiro, eu acho que ele é um dos principais deuses deste mundo. O dinheiro, eu acho que é o principal objeto de adoração que existe nesse mundo. Ou eu estou enganado? As pessoas vivem em função de dinheiro. Quando a pessoa
Quando a pessoa não se curva diante do verdadeiro Deus para adorar e agradecê-lo, ela passa a se curvar diante do dinheiro. E o dinheiro deixa de ser apenas dinheiro e se torna um ídolo. Um ídolo. Já disse alguém, é mais fácil você encontrar um recém-nascido na lata do lixo do que uma nota de R$100. Você não acha. Você não vê. Você não vê nas reportagens uma maleta com dólares foi encontrada na lata do lixo. Mas eu tenho certeza que alguém aqui já viu alguma reportagem, criança recém-nascida foi achada na lata do lixo. Pessoas, coisas. O ponto de Paulo é que quando a pessoa deixa de adorar a Deus, quando a pessoa deixa de agradecer a Deus, ela troca a Deus por outros falsos deuses, ela se entrega à idolatria. O que é idolatria? Eu acho que a melhor definição de idolatria, ouçam isso, eu não sei se vocês estão aqui comigo ainda, o corpo eu sei que está, mas a cabeça eu espero muito que esteja. Idolatria, a melhor definição para mim, idolatria é buscar em coisas e pessoas o que só podemos encontrar em Deus. O que é que nós só podemos encontrar em Deus? Paz. Paz. Paz é algo, paz genuína, paz verdadeira, só podemos encontrar em Deus. Quando você tenta encontrar essa paz em alguém ou em algo, você já está cometendo a idolatria. Felicidade. O salmista diz que na destra de Deus está alegria, prazeres, felicidade perfeita. Só em Deus está a verdadeira felicidade. Quando você tenta buscar em algo ou em alguém a felicidade, você está cometendo esta idolatria. Quando você faz de algo ou de alguém a sua razão de viver, você está cometendo a idolatria. Quando você faz de uma denominação a sua razão de viver e você vive em função da denominação mais do que vive em função de Deus, do Evangelho, das Escrituras, você está cometendo idolatria. Quando você retém a glória para si ou oferece a glória para outro, porque a glória é somente de Deus, você está cometendo idolatria. Esse é o ponto de Paulo. E antes da gente concluir com as aplicações, porque se você vê o texto, a gente já terminou de ler o que a gente combinou. Quero falar duas coisas. A primeira delas é o que veremos semana que vem, que é a continuação disso. Pelo homem ter o conhecimento de Deus, mas não adorar a Deus, não agradecer a Deus, colocar a razão acima de tudo, estar perdido no seu coração, viver no auto-engano, viver como se Deus não existisse, viver na idolatria. Por conta de tudo isso, a gente vai ver semana que vem, Deus castiga o homem. Só que a forma que Deus castiga o homem é tão... Coloca o homem numa situação tão ruim que a gente vai ver domingo que vem. A pior maneira de Deus castigar um homem, o pior castigo que Deus aplica sobre o ímpio, a gente vai ver domingo que vem. Começar a ver domingo que vem. Mas eu posso só antecipar, de forma resumida, o maior castigo de Deus sobre o homem é quando Deus entrega o homem às próprias vontades. Vocês não têm noção do quanto isso é sério, que a gente vai começar a ver domingo que vem. É quando Deus fala assim, você quer ser idólatra? Então seja. É quando Deus tira o freio do homem. É quando Deus entrega o homem ao seu próprio coração. Essa é a pior desgraça que pode acontecer com o homem. É quando Deus tira o freio e fala, vá viver a sua vida. Você quer trair, traia. Você quer mentir, minta. Você quer ser avarento, seja. Eu não vou interferir. Essa é a maior
manifestação do castigo de Deus. A gente vai ver isso domingo que vem. É Deus entregando o homem a si mesmo. Mas a segunda coisa que eu quero falar antes de entrar nas aplicações é que esse trecho que lemos hoje faz parte do capítulo 1. E qual que é o ponto central de Paulo no capítulo 1? Os gentios estão perdidos. Os gentios eram os não-judeus. No capítulo 2, Paulo vai falar que os judeus estão perdidos também. Mas no 1 ele está dizendo, os gentios estão perdidos. Os ímpios estão perdidos. Porque Paulo vai falar isso no capítulo 1, que os ímpios estão perdidos. No capítulo 2, que os judeus estão perdidos. E vai concluir no capítulo 3, dizendo que todos os homens estão perdidos. E por que Paulo faz isso? Eu acho que Paulo não seria chamado para pregar em nenhuma igreja hoje. Porque, como que pode? Para que Paulo vai ser tão pessimista? Não, ele não está sendo pessimista, ele está sendo realista. E ele está dando a má notícia. Do 1 ao 3 de Romanos é só notícia ruim. A notícia boa começa a partir do 3, 23. Então, esses primeiros domingos, a gente só está vendo notícia ruim. Paulo colocando o homem dentro de um buraco e mostrando para ele o quão feio ele é, o quão pecador ele é, para depois mostrar Cristo, a beleza de Cristo e a salvação que se encontra somente em Cristo. Por isso, leve a sério este culto de domingo, essa exposição, porque eu tenho certeza que estamos sendo e seremos muito mais edificados ao passo que vamos realizando as exposições. Agora vamos às aplicações. Pode fechar a Bíblia de vocês, mas continue com o coração aberto. Porque se eu terminasse aqui, isso seria apenas uma aula, isso seria apenas uma palestra. Para que seja uma pregação, tem que ter efeitos práticos. E eu separei aqui 3 aplicações, apesar de já ter adiantado algumas delas. Se esses homens que a gente está estudando aqui, que possuíam apenas a revelação geral, o que é a revelação geral apenas? Eles conheciam a Deus por causa da consciência e por conta da natureza. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a lei, eles não tinham o Evangelho. Se esses homens que possuem apenas a revelação geral deveriam glorificar e agradecer a Deus, imagina nós que, além de termos a revelação de Deus na consciência e na criação, ainda temos a Bíblia. Ainda temos o Evangelho. Ainda sabemos que Cristo se entregou para nos salvar. Eles deveriam adorar e agradecer a Deus. Imagina nós. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para o nosso dever enquanto cristãos. Nós temos o dever de glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus, Jonatas? É viver uma vida para a glória de Deus. O que é viver uma vida para a glória de Deus, Jonatas? É fazer tudo para a glória de Deus. Conforme o apóstolo Paulo disse, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. É viver uma vida, é fazer da nossa vida um culto a Deus. Eu já disse aqui para vocês que isso que está acontecendo agora é um culto público, aonde nos reunimos semanalmente para juntos adorarmos a Deus. Esse culto de domingo começa às 9, termina às 11. Mas o culto verdadeiro, ele começa na nossa conversão a Cristo e ele não termina. Viver para a glória de Deus é entender o seguinte: o culto não acabou quando o Jonatas disse tchau, vão com Deus. O culto continua na minha casa. E aqui eu não estou falando só no sentido litúrgico, de orar. Eu sei que isso a gente faz. Eu estou falando de você, entre os seus familiares, se comportar de tal maneira que Deus é glorificado, dando bom testemunho, amando os seus filhos, amando o seu marido, amando a sua esposa, amando a sua família, independente da crença deles, independente das escolhas deles. É você não julgá-los, é você amá-los, é você respeitá-los,
é você exalar o bom perfume de Cristo. Isso é viver para a glória de Deus. É você chegar lá no seu trabalho amanhã. Você talvez trabalhe no meio de um monte de incrédulos. Viver para a glória de Deus é chegar lá no seu trabalho e fazer duas coisas. A primeira delas, não se envolver nas coisas erradas. Mas a segunda delas é amar aquelas pessoas que trabalham com você, respeitar aquelas pessoas, tratá-las com dignidade. Tudo isso é viver para a glória de Deus. É você cuidar da sua saúde para a glória de Deus. É você estudar para a glória de Deus. É você passear para a glória de Deus. É você entender que tudo que você faz, aonde quer que você esteja, Deus deve ser glorificado. Porque nós, além de termos a natureza que testifica que há um Criador, nós temos uma Bíblia. E essa Bíblia nos ensina que esse Deus é santo, que esse Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, e Ele deve ser adorado em tudo que nós fazemos. E além de adorá-lo, devemos agradecê-lo. Não vou me estender muito nesse ponto de agradecer, porque eu tratei disso ainda há pouco na hora que a gente orou, de perceber que tudo que temos é Deus que nos deu. Então, passe a agradecer mais a Deus. Talvez eu seja um pouco específico no que eu vou falar agora. O que eu vou falar cabe muito bem a mim. E acredito que caiba a alguns também. Nós temos motivos para agradecer a Deus por ter nos libertado do falso evangelho, da religião das obras. Nós temos motivos para agradecer a Deus por ter aberto os nossos olhos. Você tem agradecido a Deus por isso? Segunda aplicação, estou caminhando para o fim. Não despreze a razão. Vocês entenderam o que eu disse? Paulo não era contra a razão. Paulo era contra a razão sem Deus. A razão acima de tudo. Não despreze a razão. Antes, estimule a sua razão, sua mente. Como que eu faço isso? Através da leitura, por exemplo. Quando você lê, você está estimulando o seu senso crítico, você está estimulando sua capacidade de raciocinar. Se vocês soubessem o quanto que ler faz bem, vocês leriam mais. Se vocês soubessem o quanto que ler faz bem, vocês gastariam menos tempo com vídeos inúteis do TikTok que não fazem nada a não ser roubar o seu tempo. E vocês pegariam um livro e leriam pelo menos ali 10 páginas daquele livro por dia, estimulando a sua razão. Estimule a sua razão, mas não tente colocar razão acima de Deus. E eu concluo com a última aplicação: cuidado com a idolatria. Isso é para todos nós. Devemos parar de procurar nas coisas e pessoas aquilo que só podemos encontrar em Deus. Aquilo que só podemos encontrar em Deus. Amor verdadeiro só podemos encontrar em Deus. Verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira segurança, verdadeira confiança só podemos encontrar em Deus. O que passa disso constitui idolatria. Vamos ficar de pé para encerrar com uma oração.